Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 24 de setembro, último domingo do mês. No próximo domingo será o primeiro domingo do mês de outubro. Nosso culto eucarístico. Oh, será um tempo tão fantástico, né, João? João, eu não consigo contabilizar um domingo desse de ceia que não seja fantástico para nós, né? Bispo, eu muitas vezes me encontro a 260 quilômetros daqui no sábado pela manhã, no domingo pela manhã, e bico na estrada e desço e venho voado, porque, gente, é muito gostoso. Você celebrar a sua redenção, saber que está celebrando a sua redenção, que não é apenas um cumprimento religioso, não são ordenanças orais simplesmente, mas é aquilo que o próprio Cristo disse: fazer isto em memória de mim, e fazer isso com satisfação, com alegria, sabendo o que está fazendo, celebrando a nossa redenção em Cristo. Poxa, eu ando 260 quilômetros, não passo de 120, mas vem embora. Não passa de 200 quilômetros por hora. Eu já tenho idade, já vou fazer 70. Gente, domingo feliz para você. Hoje estamos com um texto maravilhoso para compartilhar com você, capítulo 11 do livro de Lucas. E hoje eu estou acompanhado dos meus queridos amigos, aqui à minha direita, minha querida amiga, minha irmã, camarada, Lloyd Nogueira. Bem-vinda, Lloyd, ao encontro dessa manhã. Obrigada, meu bispo. Estou muito feliz, muito animada. Pastor João, o senhor vem a 100 por hora, hein? Eu também chego aqui a 100 por hora. E nós também estamos a 100 por hora nesse convite de fé. Você está preparando o seu café, eu sei, o pãozinho está na mesa, o seu chibé, e nós estamos aqui, né, bispo? Exatamente, prontos, indo à comunidade que nossos pés talvez nunca tenham alcançado, indo a lugares que a gente nunca sonhou que pudesse estar lá. Se os pés não estão, nós chegamos lá por meio da nossa programação, seja aqui pela 92.3, seja pelo canal YouTube. Nós estamos aí em várias partes desse planeta, né? Isso. E aqui no estado do Maranhão, em cada recanto, meu Deus do céu, tenho recebido tão boas notícias da nossa programação. Que alegria. É uma alegria mesmo, que né? Alegria. Quando entram em contato comigo, seja pelo o Instagram, seja pelo WhatsApp, gente dando notícia de que nós estamos chegando tão longe, tão distante. Que maravilha. Animando e fortalecendo na fé alguns dos nossos irmãos que nenhum templo tem para se reunirem, não se reúnem como igreja, eles estão ali tão segregados. Ouvindo como a escola bíblica dominical. Sim, diante da sua mesa do café, o Marcelo, a Mônica, o Enda, uma família de 3 pessoas, e eles estavam dizendo: Lloyd, nós estamos atentos, é a nossa escola bíblica dominical, viu? E isso é maravilhoso. Sim. E tem gente ainda que acha que a gente não tem escola bíblica, né, João? Nos criticam porque nós não temos. Claro que nós temos. Essa semana eu fui abordado pelo Dr. João Brito, e ele me dizendo, ele é deficiente visual, mas dizendo: eu não consigo ver o seu rosto, mas eu gostaria de pegar na sua mão. Eu lhe ouço todos os domingos, eu ouço vocês. Eu me preparo para sair para a escola dominical e logo eu estou de rádio ligado, ouvindo o programa enquanto posso, né? Então, é muito gratificante para a gente. Verdade. E eu tenho impressão que com vocês acontece também. Não há uma manhã que a gente amanheça com preguiça quando lembra que tem que fazer o programa. Que tem que fazer, não, que vem fazer o programa. Eu venho com tanta alegria, com tanta disposição, com tanto prazer, que talvez essa recompensa que a gente recebe quando alguém nos aborda é em detrimento dessa nossa liberdade, desse nosso prazer de fazer. Nós agradecemos à rádio que nos acolhe, que retransmite o nosso programa, e a todos vocês que estão conosco participando. A gente está aqui, e o que ouvi do Dr. João Brito foi dizer: eu acho lindo porque vocês entram em coisas simples, mas que estão ali como se não tivessem sido despertadas para a gente pela leitura. Como se nunca tivessem estado, né? Ele disse: isso é que me atrai.
Senhor, que bom. A gente tem trabalhado isso não por uma questão professoral, mas porque o Espírito Santo tem nos levado a essa dinâmica. Sim, é verdade. Gente, eu queria sugerir que nós fizéssemos a leitura do texto para a gente, então, estar ganhando um pouquinho mais de tempo, né? Debruçados aqui no versículo 29 do capítulo 11. É bem aqui, né, que a gente está? É isso mesmo, meu bispo. Capítulo 11, versículo 29. Podemos? Podemos, claro. Então tá. Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito desta época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para esta geração o que Jonas representou para Nínive. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente tentar explicar o que acontece. Acho que a maioria de vocês já perceberam do que Jesus está falando. Ele usa Jonas como uma grande metáfora para o acontecimento que já vai acontecer. Aquele Jonas que foi engolido por um grande peixe, ele passa 3 dias no ventre do peixe. Jesus está tratando dessa similaridade. Nínive, que era uma geração perversa, gente ruim, demais da conta, talvez os mais cruéis de todos os povos da sua época. As atrocidades que eles faziam com aqueles que se tornavam prisioneiros deles, não tem como se comparar. E Jesus está dizendo, ele está falando sobre ressurreição, usando como metáfora o profeta Jonas. 3 dias e 3 noites é o tempo em que ele vai passar no seio da terra, indo às regiões inferiores da terra e ressuscitar 3 dias depois. Então, só para clarear um pouco para aqueles que estão desatentos quando Jesus fala do sinal do profeta Jonas e a geração dos ninivitas, era sobre isso que Jesus estava se referindo, falando sobre a ressurreição. Né? Ele está traçando um parâmetro aqui entre a geração que estava lhe ouvindo e a geração que ouviu Jonas. Veja que mais adiante a gente vai encontrar, aumentando a leitura, ele chamando a atenção e dizendo, naquele dia, os ninivitas vão acusar vocês. Por quê? Porque Jonas, ao sair do ventre do peixe, saiu, foi à cidade de Nínive e anunciou as boas novas. E eles se arrependeram. Eu estou aqui diante de vocês, trazendo essas boas novas, e vocês não estão dando troco, vocês não estão dando valor, vocês não estão... Pelo contrário, os mais afoitos religiosos estão me acusando, inclusive me chamaram de demônio. Né? Foi, exatamente. Então ele está dizendo, eu posso mostrar para vocês o que aconteceu em Nínive. E Nínive será exemplo de condenação para vocês, porque ouvindo a mensagem que eu estou trazendo, vocês não se arrependeram. Sério mesmo. Vamos lá, Lorde, continuar? No dia do juízo, os ninivitas irão depor, e o testemunho deles condenará esta geração, porque Jonas pregou para aquele povo, e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui, e vocês ficam exigindo provas. No dia do juízo, esta geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, porque ela viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem provas. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é afixada no lugar alto, para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada, que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados.
Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Olha, que legal. O pastor João já comentou bem esse texto, né, falando sobre os ninivitas e o povo da época de Jesus, né? E Jesus deixa isso bem, bem clarinho, o que pastor João sublinhou, né? Mantenham a vida sempre bem iluminada. Esse é um conselho bárbaro, né, que Jesus traz para nós. Manter a vida iluminada, sair da escuridão. Decidir viver num ambiente de luz. Decidir viver num ambiente de clareza, sem os conflitos que a vida, às vezes, proporciona, tentando obscurecer a jornada. Viver um caminho de luz é o convite que nós recebemos de Jesus para vivermos a vida. Muito bem, vamos avançar aí um bocadinho mais. Queria pegar um gancho aqui. Sim. Que está me incomodando desde que comecei a passar em revista o texto. Quando Jesus diz também: no dia do juízo, a rainha de Sabá se levantará para acusar vocês, pois ela veio de tão longe para ouvir os sábios conselhos de Salomão, os ensinamentos, e eu afirmo que aqui está quem é mais importante e maior do que Salomão. Uhum. Nenhum homem nascido de mulher, até Jesus, foi tão importante quanto Salomão para a terra. E uma rainha poderosa, Sabá era uma nação muito rica, e uma nação poderosa, uma mulher muito poderosa, resolve se deslocar para ouvir sobre a sabedoria de Salomão. O que Jesus está dizendo? Todos os dias nós estamos pregando, falando, e você passa e não dá ouvidos. Nós não estamos aqui falando de graça, nós não estamos aqui gastando o nosso tempo apenas para cumprir um programa da nossa vida. Nós estamos aqui para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Então, dê atenção, ouça com atenção, porque o que Jesus está dizendo é que naquele dia, a rainha de Sabá deporá contra vocês, lá no dia do juízo. Por quê? Porque ela veio de longe só para ouvir ensinamentos comuns. E eu estou aqui diante de vocês ensinando sobre o reino dos céus e vocês não querem me ouvir. Uhum. Ele está falando desta geração. E era uma geração que vinha, me permita retroceder um pouco e chegar bem no versículo 29. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus. Não era pouca gente, era uma multidão. E o que eles queriam? Queriam milagres, queriam multiplicação de pães, queriam ver leprosos curados, queriam ver cegos vendo, coxos andando, mas não queriam saber sobre o reino dos céus. Queria o espetaculoso, Queria espetaculoso. É muito comum se fazer grandes festas, se alugar terrenos imensos aí, gastar milhões para fazer uma festa, para ver espetacularidade de um pregador ou de um pseudo-operador de milagres. Quando a mensagem é tão simples. A mensagem do Evangelho é tão simples. Elas estão aí pregadas nos postes, elas estão aí nos TikToks, estão em todos os lugares falando a respeito da sabedoria, a respeito do reino dos céus. E aí eu vou voltar para dizer o que Jesus disse, onde já passamos um determinado programa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim. Porque senão, no dia do juízo, você será acusado até pela rainha de Sabá. Que nem hebreu era, né? Uhum. É isso. João, tem gente que tem ouvido para escutar, mas não tem ouvido para ouvir. Dar atenção, capturar a informação, trazê-la para o metabolismo do pensamento, só está ali para escutar, não está ali para ouvir, para dar atenção, para deixar ser marcado, significado pela palavra que temos ouvido, né? Isso mesmo. A rainha de Sabá, ela também foi até Salomão para impressioná-lo. Ela não foi simplesmente, né? Ela impressionou, foi impressioná-lo, impressionou, mas ela saiu ainda muito mais impressionada. Uhum. Ela levou as suas riquezas, mas o que ela encontrou lá foi algo maior, algo inesperado, né? Uhum. Isso é bem legal a gente frisar. É além do que me disseram, né? Do que me informaram. Sim, sim. Agora, por que nós estamos diante de um Cristo, da sua palavra,
Dia após dia, a gente anunciando, outros e tantos, e a gente faz pouco caso. Uhum. Quando você diz que há pessoas que têm ouvidos para escutar, mas não ouvem, eu estava lendo a parábola da casa edificada na rocha e na areia, estava comentando com alguém essa semana. Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. Sim. E quem ouve e não as põe em prática. Veja bem, ele está falando dos dois grupos que ouviram. Um ouviu, escutou e ouviu. O outro escutou, mas não ouviu. Uhum. Então, o que escutou, o que ouviu e escutou, pôs em prática. Edificou a sua vida sobre Cristo. E os intempéries da vida estão aí batendo e ele está cambaleando, mas de pé. Uhum. Enquanto isso, tantos estão sucumbindo, porque não deram ouvidos ao que Jesus Cristo está dizendo. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, eu estou diante de vocês, falando, eu sou mais importante do que Salomão. E vocês não estão dando troco. Eu sou mais importante do que Jonas. Uma cidade inteira, pela pregação de Jonas, se converteu, mudou de vida. E eu estou aqui há 3 anos diante de vocês, falando do reino dos céus, e vocês estão aqui me acusando, me chamando de Belzebu, me dizendo que eu expulso demônios por meio de Belzebu, que eu sou filho de Maria e de José e não passo de um carpinteiro. Eu sou mais importante do que Salomão, vocês precisam saber disso. Uhum. Eu sou o enviado de Deus. Uhum. E cala a boca daqueles que estão ali com sua palavra tão precisa, tão firme, né? Uhum. Tão firme, sem qualquer tipo de defesa, de subterfúgio. Ele vai lá e marca, né? Vamos para o versículo 37 agora, né, Loide? Depois desse discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol, mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade dissimulada. Fariseus tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Abram o bolso e o coração, ajudem os pobres assim. Terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês. São um caso perdido, impostores. Vocês mantêm registros meticulosos e dão o dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de burlar o que importa, a justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês, fariseus, são um caso perdido, impostores, fazem questão de lugares de honra no serviço religioso e amam o glamour dos elogios públicos. Impostores, vocês são como sepulturas sem inscrição. As pessoas passeiam pela superfície bonita, sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Vixe. Olha, Jesus está dentro da casa de um fariseu. E ele está se referindo ao estilo de vida que aqueles fariseus estão levando. É que, só para abrir o tema aqui, como começou a discussão? Jesus senta e não lava as mãos 7 vezes. Não significa que Jesus sentou com as mãos sujas. Jesus não era imundo. Ele não fez o ritual de purificação que era próprio dos judeus, especialmente observado pelos fariseus. Lavar as mãos 7 vezes antes de pegar na refeição. Jesus basicamente se higienizou, sentou na mesa com cuidado, ele não era um relapso, e ali, como ele não fez a observação farisaica, aí ele foi questionado. Bem, aí entra a história. No texto que eu tenho à mão, diz que o fariseu disse a ele: você está nos ofendendo. E ele diz: ai de vós. Ai de vós. Porque a vossa religião obriga vocês a darem
trazerem o dízimo do endro e do cominho, do massinho de cheiro verde, mas distorcem a justiça. E a gente pode ver isso no tempo de Eli, quando os filhos de Eli, que eram os sucessores de Eli, distorciam tudo para fazerem do sacerdócio, faziam do sacerdócio o seu bel prazer e faziam o que bem entendiam. Então, o que Jesus está te falando? Vocês distorcem a justiça. Cumprem a religião, mas distorcem a justiça. A viúva está passando fome, os necessitados estão passando dificuldades, e vocês estão orgulhosos porque trazem o dízimo do maço de cheiro verde, que deve ser 25 centavos de e colocam no gasofilácio. Coando um mosquito engolindo o camelo. Né? Coando um mosquito engolindo o camelo. Cara, é interessante, na versão que eu tenho aqui à minha mão, há uma expressão bem peculiar. Ela diz assim: as pessoas passeiam pela superfície bonita sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Ou seja, era uma vida de aparência. Assim, a gente está longe dos fariseus e tal, mas vamos pensar que nós também, às vezes, nos damos a alguns desfrutes equivocados. A gente passeia pela superfície bonita das pessoas sem suspeitar que lá dentro, às vezes, tem uma bagunça, uma desordem, e a gente fica lidando com a superfície bonita, a aparência, a foto do Instagram, a imagem bonita postada, o sorriso bonito. Outro dia estava vendo o comentário de alguém que dizia que há pouco, não, nem tão pouco assim, mas há alguns anos atrás, as fotos que retratavam a família, as pessoas estão todas sérias. Não tem ninguém rindo. Ninguém fazendo pose. Ninguém fazendo pose. Está todo mundo ali, em pezinho, frio, sem sorrir. Plum. Hoje, a gente quer fotografar sorrisos. E não imagens, né? Sorrisos que não correspondem ao sorriso interior. Você vê a expressão dos olhos, não estão sorrindo. A boca está sorrindo, mas os olhos não estão sorrindo. Ou seja, é uma imagem de superfície. É aquela imagem bonita e superficial. Para vender essa imagem e ter a apreciação das pessoas sobre ela. Então, não é uma questão de farisaísmo aqui, mas eu estou pegando esse estilo de vida que a sociedade moderna também tem adotado, que é o estilo da superfície bonita, não se importando do que está acontecendo lá pelo lado de dentro. Não é? O farisaísmo acabou lá para os anos 100, aproximadamente, mas a Bíblia continua atualizada. Então acontece, nós passeamos por vida de pessoas que nos interessam o seu glamour, o seu poder, mesmo sabendo, porque ele fala de sepulcro, mesmo sabendo que lá dentro daquele sepulcro de mármore Carrara existe podridões. E muitas vezes a gente não se incomoda porque ele contribui na igreja, porque ele é um bom contribuinte, às vezes porque é até um bom pregador. Mesmo sabendo, a gente falava isso aqui nos bastidores, de pessoas que, na verdade, lustram o mármore de Carrara com o melhor óleo possível. Mas lá dentro está cheio de ossos podres. A versão que a Loide leu, 7 palmos, né? Abaixo dali está cheio de ossos podres. Infelizmente, é realidade pura hoje e ninguém de nós foge à regra. Não é nós, pessoas, mas das nossas organizações, das nossas igrejas, não fugimos à regra, porque sempre há um hipócrita ali no meio da gente. Sim, sempre há, João. Não tem... A gente está no meio de uma sociedade que não tem como escapar. O número grande de hipocrisia está presente, bem presente nas nossas conversas. Não estou aqui colocando nós três no círculo das hipocrisias,
mas estou dizendo que esta é uma sociedade muito hipócrita. Até a sociedade da igreja também se tornou uma sociedade muito hipócrita. Essa sociedade que come mosquitos e engole camelos. Bispo, se eu passo 5 minutos diante do espelho, tentando me vestir para vir para a igreja, talvez eu não passe 5 minutos diante da palavra para ouvir e confrontar com aquilo que eu li. Isso também é hipocrisia. Sim. Então estejamos atentos, porque toda moeda tem dois lados. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Bom dia, gente. Alegria esse domingo, 24 de setembro, último domingo do mês de setembro, já nos preparando para o próximo domingo, que nós vamos celebrar a Santa Ceia de Nosso Senhor. Será uma recordação fantástica e teremos o privilégio da presença real do nosso Senhor, comendo de sua carne, bebendo do seu sangue, celebrando assim com muita alegria a presença do Senhor entre nós. E hoje nós estamos aqui no capítulo 11 do livro de Lucas, considerando aquela presença de Jesus na casa de um fariseu, Jesus usando palavras bem firmes, produzindo assim ofensa entre eles, né? Se sentindo ofendidos por causa das palavras tão firmes de Jesus, que na verdade incomoda, não é? Porque eles sabem que aquilo que Jesus está dizendo não é uma mentira. E Jesus não está se alinhando à hipocrisia da época. Ele está se mantendo acima da hipocrisia, dizendo a verdade, doa a quem doer. Ele não está poupando ali o convite que foi feito para comer naquela casa. E nós estamos agora no versículo 45, que é o que a gente vai fazer a leitura, para seguir com o texto, né, Lloyd? Então, o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Ele respondeu: Sim, e vou ser ainda mais claro. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos até quase quebrarem a coluna, mas não erguem um dedo para ajudá-las. Vocês são um caso perdido, constroem túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos e confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Eu vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi trucidado entre o altar e o santuário, está sobre a cabeça de vocês. Sim, tudo isso será cobrado desta geração. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Não entram e nem deixam ninguém entrar. Assim que Jesus deixou a mesa, os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva. Ficaram analisando as declarações dele, em busca de algo que pudessem usar como armadilha para apanhá-lo. Caramba, 2 vezes Jesus diz: vocês são um caso perdido, vocês são um caso perdido. Não dá para recuperar vocês, porque vocês montaram a vida de vocês em torno de toda essa hipocrisia. A vida de vocês é banhada de hipocrisia. Vocês são um caso perdido. Esse texto aqui sempre me incomodou, que é o versículo 52. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Eita. Não entram, nem deixam ninguém entrar. Porque assim, isso não era só conduta dos fariseus. Essa normalmente é a conduta de todo o grupo religioso, que toma o conhecimento, né, a chave do conhecimento,
não é para facilitar a vida das pessoas, é para piorar. Isso mesmo. E a vida da comunidade sempre será piorada enquanto eles piorarem o mundo para eles. Eles pioram o mundo para eles porque eles não deixam ninguém entrar, mas eles também não entram. Aqui é que está, João, a questão. Não é, eles não trancam para os outros e ficam livres. Nem entram, nem deixam ninguém entrar. É a chave de um conhecimento que não favorece, que não facilita, só dificulta. Mas que diabo de conhecimento é esse que, ao invés de melhorar, dificulta, piora? Eu tenho olhado a sociedade evangélica hoje como um todo e pensado, e me incluo, é claro, quando eu penso o quanto eu tenho melhorado a vida para mim, para que isso melhore também a vida para os outros, ou eu estou piorando a vida para mim, porque essa vida de cobrança, João, a gente piora para a gente e piora para todo mundo. Que conhecimento de Deus eu tenho, que eu fecho a porta para as pessoas, que eu crio uma teologia de ódio, de pavor, e sendo assim, eu não consigo entrar, mas também ninguém entra. Impeço outro. Então, os fariseus, eles assumiram um estilo de vida que é perigoso, inclusive para a sociedade moderna, é perigoso, porque é esse estilo de vida que não contribui em nada para o avanço da obra de Deus e para a expansão do reino de Deus sobre a terra. É regra, é lei, é proibição, é não toque, não mexa, não vá, não olhe. E isso não tem poder nenhum para domesticar a natureza humana. Se a natureza humana não for transformada, não é com esse tipo de conduta que se domestica quem quer que seja. Imagina, uma sociedade domesticada não é uma sociedade transformada. Isso mesmo. E às vezes eu desconfio que alguns grupos não foram transformados, eles foram adestrados, eles foram domesticados. É como você pegar um tigre e domesticá-lo, a natureza selvagem está lá. Uma hora dessa, ele vai estraçalhar quem está cuidando dele, entende? Eu quero começar aqui com Jesus indo jantar na casa de um fariseu. Isso nos deixa bem claro que Jesus não era um pretensioso ou um arrogante que não atendesse ao convite. A sua palavra era incisiva, denunciadora, todavia não era com arrogância nem com pretensiosidade. Jesus quedava-se a almoçar ou jantar na casa de um fariseu, dos inimigos do seu ministério. Então prova que Jesus estava querendo ensinar na verdade e não apenas condenar ninguém. Jesus estava trazendo ensino à luz da palavra, à luz daquilo que é real. Então ele sai e vai jantar na casa de um fariseu. Foi torta de climão, hein? Hã? Pois é. Comeram torta de climão aqui, hein? Agora, ao chegar, talvez eles começarem impondo sobre ele a regra de lavar as mãos 7 vezes. E ele começa o seu discurso a partir dali dizendo, não é lavando mãos 7 vezes, não é cumprindo regras de dizimar como se isso fosse o máximo, mas é, na verdade, cumprindo, é, na verdade, transferindo o seu eu para o domínio de Cristo. Eu não sei, não estou certo se foi num programa que nós fizemos passado ou se foi no domingo próximo passado, que o bispo falava de que há 2 inimigos na vida do ser humano, o diabo e ele mesmo, né? Lembra? Sim. E que muitas vezes o diabo é fichinha perto do nosso eu. Verdade, João. Acho que o diabo tem menos culpa em algumas coisas que nós praticamos, muito menos culpa do que esse inimigo que habita dentro de nós, né? Ele muitas vezes é menos poderoso do que essa própria arrogância, essa prepotência, esse eu nosso exacerbado. E o que nós estamos vendo aqui diante de Jesus é o exacerbo do cumprimento da religião baseado no eu faço, eu cumpro, como a gente já viu no sepulcro. Eu faço, eu cumpro, é assim que tem que ser.
Todavia, a generosidade estava longe do seu coração. Todavia, a complacência, aliás, o condoer-se com a necessidade dos outros não estava ali. Estava ali simplesmente um cumprimento de regras. E nesse cumprimento de regras, eles fechavam as portas daqueles que queriam entrar, entendo eu. Como entrar? Pode ser que havia muita gente boa querendo participar daquela festa, aliás, daquele conjunto religioso. Todavia, as regras eram tão severas que enternecia o coração deles, tornavam-se mentes cauterizadas e corações enternecidos, incapazes de atentar para a necessidade dos outros. E aí Jesus vem e diz, vocês não fazem e não deixam os outros que querem fazer. Por quê? Porque as regras religiosas de vocês são muito maiores do que a minha graça. É isso que eu entendo que Jesus está querendo dizer, o disse de fato a eles, e foi muito incisivo. Talvez em nenhum tema, em nenhum encontro, em nenhum confronto entre Jesus e os fariseus, ele foi tão incisivo quanto nesse jantar. Lembra? Sim. A gente já passou pelo Evangelho de Mateus, pelo Evangelho de Marcos, e encontramos vários embates entre os fariseus e Jesus. Mas talvez ele nunca foi tão claro como naquele jantar que ele confrontou-se com eles, o que eles o confrontaram, né? Sim. Talvez até por isso Jesus nunca tenha levado nenhum fariseu para jantar com ele, né? Na casa dele, não. João, eu estava refletindo aqui, você falando sobre a importância da graça de Deus. Eles entendiam tudo errado sobre esse ponto. E eu estava me lembrando, eu vi um camarada outro dia andando lá perto de casa, né, com uma bandana na cabeça, para evitar que o suor caísse nos olhos, incomodasse. Eu não sei se vocês se lembram, mas os sacerdotes, quando eles iam oficiar, eles também usavam uma bandana. O motivo era simples. A graça estava ali. É que ninguém podia oferecer um sacrifício baseado no esforço dele. O suor é resultado do esforço do corpo, a queima, não é? Do esforço. Então, eles usavam uma bandana para que o suor não fosse apresentado como esforço humano. Até lá, no cumprimento da lei de Moisés, a graça estava manifesta de alguma forma, dizendo para o povo que ali não estava um esforço humano. Era a graça implicitamente colocada dentro de todo aquele ritual de Moisés. Então, eles olhavam para aquilo, mas talvez não entendessem o significado daquela bandana na cabeça do sacerdote. Com certeza. Aí nós vamos para o versículo, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sim. A graça é recebida pelo Espírito de Deus. E ela só tem ação em nossas vidas se o Espírito Santo exatamente ministrar. Sem nada, ação é mera filosofia religiosa. Nos tornamos secos, prepotentes, arrogantes, aparentemente piedosos, todavia com o coração igual a um sepulcro de mármore e Carrara. Tem pessoas repetindo modas, né, bispo? Copiando coisas que não fica bem aqui, às vezes só fica bem naquele lugar. Eu lembro que, há anos atrás, quando chegou a dança no Brasil, que foi inaugurada aqui em uma determinada igreja, lá para o sul do Brasil, o Brasil inteiro começou a copiar aquilo, achando que aquilo iria trazer a graça de Deus, o avivamento. Aquilo foi algo para aquele lugar que Deus colocou ali, mas logo foi copiado para alguns lugares, muitos copiaram até hoje, né? Pessoas copiam coisas. Então, o sacerdócio, a roupa, as vestimentas, não é um modelo, não é uma moda, é algo muito sério, né? Algo muito sério para um povo, para uma história, para uma nação, né? Para algo que Deus quer fazer no meio daquele povo. Sim, a sombra, Lloyd, ela é tão bonita, tão fantástica, que às vezes a gente sai da sombra, vai para a realidade
e continua flertando com a sombra. Olha, não faz tantos anos assim, talvez 6 anos atrás, um amigo me disse que foi a um culto onde o pastor estava tão judaizado na sua fé que ele estava fazendo uma cerimônia e matando um cordeiro no meio do púlpito, no meio do culto. Em pleno púlpito, ele estava matando um cordeiro. Eu disse, meu Deus do céu, olha a que ponto nós estamos chegando. A judaização da nossa fé. Nós somos cristãos, não somos judeus. É verdade que a nossa fé se deriva do judaísmo, mas Jesus não criou uma religião à parte, baseada no judaísmo. Ele criou um caminho baseado nele. Ele é o caminho e nele devemos andar. Andemos nele. Essa é a nossa disposição da experiência cristã. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é judeus. Eu quero aproveitar que ontem eu captei uma mensagem onde um pastor dizia: hoje me treme as pernas ao ver que muitas igrejas, primeiro alguém passa tocando um chofar para poder abrir o culto. Outras, um grupo de sacerdotes conduzindo uma arca, passando pelo meio do templo para abrir o culto. Ele está judaizado demasiadamente os nossos cultos. Ele disse, isso me treme. Por que estão judaizando os nossos cultos? Primeiro tocam chofar para abrir o culto. Outros passam a arca pelo meio do templo para poder abrir o culto, para dar espaço. João, se isso é uma atividade cultural, ok? Não tem nenhum problema numa atividade cultural, para mostrar como era, ok? Mas o grande problema é achar que o toque do chofar vai fazer a glória de Deus descer sobre aquela igreja. Que usar 4 homens carregando um caixote vai fazer com que a glória venha para dentro daquele culto. A glória só vem para aquele culto porque nós estamos ali e Deus está ali. Para cultuá-lo. Para cultuá-lo. Se for para um mero evento religioso, também a glória não chega. Não é isso que traz a glória de Deus. Não é isso. Deus está ali e a glória está manifesta. A glória se manifestará de muitas maneiras diferentes. Ela tem multiforme expressão. Então, toque o chofar, faça uma festa das cabanas. Que seja para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. Mas isso não pode ser a judaização da nossa fé. Ritualizada em nosso meio. Não, de jeito nenhum. Não podemos nenhum. estar limitados, né, a essas atividades, a esses rituais, porque Deus, ele se concentra só se for numa nuvem, ou só se for naquela cadeira, naquele dia. É lugarizar Deus, não. E impor condições para Deus fazer isso ou aquilo. Nosso Deus é Deus que tudo pode, então, onipotente, onisciente, onipresente. Ele estará, Ele está. Vamos voltar. Por que tu não lava a mão 7 vezes? Isso me lembrou, pastor, quando eu tinha que almoçar, minha mãe chamava, é hora do almoço, eu me apresentava, já tomou banho? Não pode almoçar sem tomar banho, vai tomar banho primeiro. E eu tentava ligar o que tinha a ver eu tomar banho com eu comer, né? E até hoje eu não liguei. Depois que eu cresci, eu entendi que era uma questão de saúde, né? De alguma coisa a ver com saúde, alguma coisa assim. Mas para minha mãe... Talvez nem ela mesma soubesse. Ela não sabia, mas para ela ligava que eu não podia comer, tocar naquele prato sem estar totalmente tomado banho, passado o meu pozinho, trocado de roupa. Né? Era um ritual na minha casa. Estar à mesa, mas toda banhadinha, limpinha e cheirosinha. A gente é dado a muitos rituais, né? Que às vezes não tem cabimento nenhum, não tem coisa, só repetimos aquilo que a vovó dizia, que a bisavó dizia, como cozinhar aquela... O bico do pão cortado? Não, é como cozinhar aquela galinha em 2 panelas, né? Eu gosto dessa história, eu conto sempre. É sua, bispo? Se eu sempre não é minha, eu acho que eu li em alguma
em algum lugar, mas não é minha, não aconteceu comigo. E eu reproduzo né? dizendo, eu ouço do meu bispo essa história e vou reproduzindo. Pode ter ouvido de mim, pode ter ouvido de João, mas... Você já conhece do pão do bico cortado, né? Sim. Quer dizer, já vinha da avó acontecendo, porque não cabia no seu forno, já estava na neta e ela cortando o bico do pão. Sim, sem saber por que estava cortando. Sem saber por que estava cortando. Então nós temos muitas práticas cultuais que vêm lá de longe e que a gente nem sabe por que exatamente está fazendo aquilo ali naquele momento, entendeu? Isso. Então, assim, eu me lembro de uma comunidade que eu conhecia lá na minha cidade, em que lá não se podia tocar bateria, não se podia tocar guitarra, nem poderia bater palmas. E uma vez eu questionei por que eles não faziam aquilo, porque me justificaram assim, é porque o nosso fundador, ele não gostava de palma, ele não gostava de bateria, ele não gostava de instrumentos elétricos. Então aqui não se toca, não se bate palma, porque o nosso fundador não gostava disso. Então, assim, veja, não tem sentido nenhum. Mas se o fundador estabeleceu uma regra, eles já estavam há, 60 anos da morte do fundador. Mas continuavam. Continuavam repetindo o padrão. Sim, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não é que eu estou criando um problema aqui. Não tem nenhum problema. Eu só estou te dizendo que às vezes estamos praticando rituais que não tem mais sentido nenhum para nós. O fundador já morreu. Se ele não suportava palma, tudo bem, em respeito a ele não vamos bater palma. Mas ele já morreu. Não dá para a gente bater palma agora? Se eu quero bater palmas? Não é também que palma tem alguma coisa a ver com nada. Mas assim, a gente não experimenta outras coisas, a gente não avança um pouco mais por causa de coisas que aconteceram há 200 anos atrás. E por conta de um indivíduo que simplesmente escudava-se na sua razão, porque está lá escrito na Bíblia, louvar o Senhor com adufes e danças, bater palmas. Então, por que não fazer? Eu prefiro contrariar a Bíblia do que contrariar o meu fundador? Sim. João, deixa eu contar essa daqui. Eu fui pregar numa igreja e pediram para eu falar sobre louvor. Isso há quase 20 anos, há mais de 20 anos atrás. E eu falava das manifestações de louvor. E falei sobre esse texto que você citou aí agora. O pastor principal da igreja também não gostava de palmas. Aí, no culto da noite, eu não estava, eu fiz isso no culto da manhã. Ensinei sobre aplaudir ao Senhor. Dançar. Aí, não, nem falei de dançar, porque lá já era pior ainda. Quando chegou no culto da noite, ele levou 2 palmas, palma, flor, né? Flor. Folha de palmeira. E ele disse assim, o que o salmista estava dizendo com bater palmas é isso, ó. Aí bateu uma palma na outra, né? Para desfazer o que eu disse de manhã. Ele se baseou na entrada de Jesus lá em Jerusalém, né? Eu não sei em que ele se baseou, mas não foi isso que aconteceu, não era disso que o salmista estava dizendo, entendeu? Eu prefiro usar a palmeira do que usar a minha própria mão. Alguém uma certa vez me disse, este não era o assunto, eu até questionei, um grande erudito no meio evangélico, que com aquilo que se bendiz aos homens não se pode bendizer a Deus. Então não se bate palma para aplaudir um político, não se pode bater palma para aplaudir a Deus. Eu perguntei, você não diz à sua esposa que a ama? Por que você pode dizer com a sua boca, bendiga o Senhor? Você diz à sua esposa que ela é linda. E você não pode dizer que o Senhor é maravilhoso, porque você está usando a boca para elogiar a sua mulher. Então, peraí, isso é loucura. João, é muita doidice que a gente encontra pela frente, né? As tradições são terríveis, às vezes. Há boníssimas tradições. Eu não sou contra tradições. Há tradições que são tão importantes e tão boas que a gente não tem que remover esses marcos antigos. Agora, há tradições que já caducaram, não cabem mais. Desde que essas tradições não invalidem a manifestação da graça.
Beleza. Sim, algumas invalidam, João. Pois é, algumas invalidam. Algumas invalidam. Impedem a nossa liberdade, impedem a nossa intimidade com Deus. Inibem os nossos filhos de participar conosco nos cultos. Porque se a minha filha cresceu e gosta de usar uma calça, na igreja em que eu sirvo é proibido usar calça, ela vai para uma outra igreja porque ela gosta de uma calça e não pode e não quer fazer isso. Uhum. Loucura. Sim, tradições. Tradições. Meras tradições. Há um monte de tradições que às vezes só são praticadas dentro das liturgias do culto, porque em casa isso não se aplica, entendeu? É a coisa do fariseu aqui. Sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Não pode fazer onde todo mundo está vendo, mas quando não tem ninguém por perto, está tudo certo, está tudo tranquilo, pode ser feito. Ou não pode fazer no ambiente sagrado do culto, mas pode fazer onde todo mundo está vendo, que vai com a roupa de ginástica para a academia e não pode ir com a calça para a igreja. A questão é essa, João, o que é sagrado, o que é profano, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já. Olá, gente, estamos de volta, esse é o programa Café com Bispo, estamos no terceiro bloco da nossa programação e já no capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, nós estamos lendo e comentando o texto para que nessa escola que a gente está propondo aqui, a gente possa estar tocando em detalhezinhos que às vezes a gente perde aqui, perde ali, perde acolá, mas tentando resgatar alguns desses episódios para que a gente possa fazer reflexão e contemporaneizar o texto na realidade da nossa vida, né? Então, nos perdoem se às vezes a gente dá uma esquentada na orelha aqui, mas a gente está tentando facilitar as coisas para todo mundo, né? Inclusive para nós mesmos, né? E nós já estamos aqui no capítulo 12, né? Capítulo 12, hein? Vai Estamos na metade aí do caminho do livro de Lucas. É verdade. Né, Então vamos lá. Nessa época, era comum milhares de pessoas se reunirem à volta dele, um pisando no pé do outro. Mas a preocupação maior de Jesus era com seus discípulos, a quem alertou: vigiem vocês mesmos, para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo ela será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde, a máscara vai cair. E a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. Falo a vocês como a amigos queridos. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham temor a Deus, que é quem conserva nas mãos a vida, corpo e alma. Deixa eu parar só um instantinho aqui, antes de falar sobre os passarinhos. Gente, cedo ou tarde a máscara vai cair. Máscaras são usadas para representar um personagem. Gente que vive representando, gente que vive para a plateia, para angariar os aplausos da plateia, gente que vive para atender às expectativas dos outros, é gente que cedo ou tarde vai derrapar. Porque ninguém consegue esconder-se a si mesmo durante muito tempo. É o que ele diz. A identidade de vocês não vai poder ficar escondida há muito tempo. Uhum. Cedo ou tarde, a máscara vai cair.
Por que é que as pessoas saíam lá de Atenas, lá de Jerusalém e de tantos outros recantos para ouvir João Batista lá no deserto da Judéia? Autêntico. Autêntico, ele era a voz, ele não era um eco, ele não era uma reprodução, ele não estava escondido atrás de coisa nenhuma. Ele era completamente autêntico. A gente falava sobre Jesus agora, João, que as pessoas se esforçavam. Olha aqui, a multidão estava ali, um pisando no pé do outro, querendo ouvir Jesus falar. Por quê? Porque havia uma autenticidade. Jesus não estava escondido atrás de máscara nenhuma. Ele era ele mesmo. A humanidade restaurada dele estava exposta para todo mundo ver. Não era aquela coisa que eu estou aqui, coloco uma máscara, impressiono as pessoas, saio daqui, deixo a máscara e vou viver uma outra identidade. Isso é um perigo. Jesus está alertando seus discípulos, dizendo, não façam isso. Não se percam de vocês mesmos. João, quantos líderes hoje, né? Assim, eu acompanho com muito cuidado o movimento de alguns líderes pela vida fora, líderes religiosos, eu quero dizer, e eu tenho visto que o aumento do número de líderes que não suportam mais viver, de serem atores dentro do seu contexto, e por mergulharem numa frustração sem tamanho, numa angústia insuportável, alguns estão antecipando a sua morte. O número de suicídio, nós estamos aqui findando o Setembro Amarelo, um grande número de líderes hoje está terminando com a sua vida antes da hora, porque não suportam mais. Quando eles acordam do mundo fantasístico que eles criaram em torno deles, João, o susto é tanto, a angústia é tanta, porque eles não conseguem viver naquele padrão proposto, e aí o vazio toma conta e começam a ter medo de viver. Logo, a insuportabilidade de estar carregando aquela fantasia dentro de si leva homens sérios, mas que aprenderam a se esconder atrás de máscaras. Faltou-lhes um Jesus para tratar com eles. O texto aqui começa dizendo que, ajuntando-se ele grande multidão, tanto que já não cabia mais os pés. E Jesus se dirige especificamente aos seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha um cuidado específico. Jesus estava dizendo, não se contaminem, ou seja, cuidado para que vocês não se fascinem pela doutrina dos fariseus e entrem por esse caminho. Logo, logo eu estarei partindo daqui dessa terra. E vocês vão ficar, mas precisam ficar firmes, sabendo que essa hipocrisia religiosa, um dia ela será desmascarada. Ela não terá consistência nenhuma diante do testemunho do evangelho que vocês irão viver. Sim. Então, tem faltado, bispo, líderes. Eu tenho conversado com muitos pastores e a queixa que eu tenho ouvido deles, e o senhor já ouviu também tantas, nós somos despastoreados. Pastores não têm pastores os pastoreando. Isso é triste, mas é verdade. O sem número de pastores que tem, que não são pastoreados, falta-lhes. Tem companheiros, mas não tem líderes para instruí-los e dizer, olha, instrui. Há os líderes que estão organizando seminários, simpósios, etc., etc., para manter o sistema convencional, para manter o sistema que os rege. Agora, para diverti-los, é triste porque quando você vê um homem sucumbindo é porque faltou-lhe o administrador, faltou-lhe a orientação devida. Jesus aqui o texto diz, e ele dirigindo-se aos discípulos, no texto que Lloyd leu diz assim, ele se preocupando com seus discípulos, resolve admoestá-los e dizendo, cuidado com a hipocrisia, porque ela mais cedo ou mais tarde
virá à tona, e vocês não resistirão à decepção de terem vivido nessa capa hipócrita por tanto tempo. Cara, olha que declaração grave, Lloyd, ele faz. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. Esse era o cuidado que ele estava tendo com seus discípulos, para não deixarem ser amedrontados pelo terrorismo religioso. Ele diz assim, não façam, nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham temor a Deus, que é quem pode conservar nas mãos dele a vida, o corpo e a alma. Então, Jesus está conectando esses discípulos a Deus, para que eles entendam que qualquer mal que esses religiosos terroristas pudessem estar elaborando, não podia alcançar a alma deles. Acho que é Leonora Roosevelt que diz, ninguém pode entrar dentro de nós e causar qualquer dano a nós sem o nosso consentimento. Isso mesmo. Então, assim, o nosso interior, ninguém pode entrar e causar algum dano, a não ser que eu permita que isso aconteça. Isso mesmo. Eles não podem atingir a alma de vocês, a essência do ser de vocês. Homens conectados a Deus, João, não têm medo das ameaças dos terroristas religiosos. Aqui no versículo de 1 a 3, Senhor Jesus diz para os discípulos, vigiem. Quem? Vocês mesmos, para que vocês não caiam, né, na contaminação, não sejam contaminados pelo fermento dos fariseus. Vigiem. Quem vai vigiar? Você mesmo. Você vai tomar conta da sua vida, ver como é que ela está. Vigie você mesmo, porque o Senhor Jesus estava dando aqui todo ensinamento, toda a condição desses homens viverem livres, desimpedidos, caminhando numa fé gigante, poderosa, autêntica. Então agora ele diz, agora vigiem vocês mesmos. Sim, é a responsabilidade, Lloyd, ou é a autorresponsabilidade de manter a pureza da fé. Sim, sim. Hipocrisia não sustenta a pureza, ele sustenta a fantasia, ele sustenta espetáculo, mas ele não sustenta a vida. Não tem como se sustentar a vida numa base falsa, representativa. Então, eu não sou exatamente o que eu represento. Eu uso uma máscara para representar, mas se tirar a máscara... Uau. Eu estou desconectado daquilo que eu estou representando naquele momento. Vigia, Lloyd. Vigia, Renato. 2 pastores amigos meus estavam numa mesa, aquelas mesas que sempre decoram com as frutas de enfeite, né? E tinha um vaso com uvas muito parecidas, flexíveis, iguais. E um disse ao outro, Estevão, o que é hipocrisia? Ele olhou para ele e disse, é isso aí, ó. Pega a textura da uva, agora morde. Tenta testar para tu ver. Isso aqui é hipocrisia. É aquele que se parece em demasia. Todavia, quando você vai morder para procurar a essência, só tem plástico, né? Parece mais real do que o que é real, né, João? Mais real do que o que é real. Agora, na hora que você morde, que você tenta extrair, o doce dali não existe. Não tem doçura nenhuma. Não tem doçura. É insípido. É plástico. É qualquer outro material. Então, assim é a vida do hipócrita. Ele ostenta qualquer coisa parecida. Todavia, na hora da essência transmitir, não aparece. Então, no capítulo 1 diz assim, a multidão era tão grande, ou seja, atrás de um homem que tem Jesus, que fala a verdade, há sempre uma multidão seguindo. Sim. João, quem é, não fica tentando parecer que é. E nem precisa estar arrebanhando multidões. João Batista nunca saiu dizendo, venham para cá. Ele pergunta, o que fascinou vocês a fugirem? Jesus está aqui, acaba de dar um sermão caprichado num jantar na casa de um fariseu, e logo após Lucas ressalta no versículo 12, que uma multidão que o seguia era tão grande. Quem fala a verdade não tenha medo de perder seguidores.
porque eles sempre vêm ouvir a verdade que você está transmitindo. Não, João, mas nessa época de juntar seguidores, ninguém quer perder seguidor, não? Ninguém quer ser cancelado? Não, ninguém quer ser cancelado. É interessante, pastor João, sobre João Batista, que ele estava lá no lugar dele, vestido adequadamente, porque aquelas vestes eram adequadas para o lugar onde ele estava. Não, muita gente diz, não, ele vestia pele de camelo. Era adequado, sim. O cara era esquisito, né? Era adequado, sim. Ele comia coisas que estavam ali no deserto, que ele achava pelo deserto. Então, ele estava ali no lugar autêntico, vivendo autenticamente e se manifestando sem máscaras, né? Vivendo autenticamente. É isso que é maravilhoso. Viver sem máscara faz a gente ficar leve. Agora, viver com máscaras, cara, é insuportável. Chega um momento que cedo ou tarde a máscara vai cair. Imagina João Batista no deserto, vivendo de paletó e gravata. Né? Tentando ser o que não era, querendo fazer bonito, né? Então, João Batista realmente é um modelo de autenticidade para muitas pessoas no dia de hoje. Vamos viver autenticamente. Vamos falar dos passarinhos aí, que acho que a gente vai ganhar tempo Lucas, agora. aqui, ele é incrível também, quando ele traz aqui essa figura de linguagem, né? Colocando pássaros. Vamos lá. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles, pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da cabeça de cada um por isso. Não fiquem preocupados com essas ameaças. Vocês valem mais que 1 milhão de passarinhos. Deem testemunho de mim a todos, e o Filho do Homem dará testemunho a favor de vocês na presença de todos os anjos de Deus. Mas se fingirem que não me conhecem, acham que eu vou defendê-los diante deles? Se vocês difamarem o Filho do Homem por equívoco de interpretação ou por ignorância, esse erro será perdoado. Mas se vocês conscientemente atacarem o Espírito Santo para atingir a Deus, o perdão não será possível. Quando vocês forem levados a todo tipo de tribunal, não se preocupem com nenhuma estratégia de defesa, ou seja, com o que dizer ou com o que falar na presença do juiz. As palavras certas surgirão na hora, por obra do Espírito Santo. Opa, que bom. Parando por aqui um instantinho, né? Gente, essa figura dos passarinhos é uma figura tão doce que Jesus usa para falar do cuidado de Deus sobre cada um daqueles que estão ali ouvindo. É assim, de arrancar as nossas emoções, né? É de desopilar essa mente cansada que a gente às vezes usa para pensar a vida. É para tirar de nós a ansiedade, sabendo que a nossa vida é preciosa. E ele usar esse detalhe de que cada fiapo de cabelo da cabeça da gente, ele sabe muito bem, está contabilizando isso, né? Que ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É que às vezes a gente não olha bem para isso e acha que Deus só trata coletivo, né? Não, Deus nos trata individualmente. Ele vai ao detalhe do detalhe da nossa vida. Tudo terá importância e Deus transformará cada detalhe desse numa obra de arte na nossa vida. Eu preciso me deixar ser uma obra de arte nessa atividade divina, como um habilidoso escultor que vai às vezes usando um buril, um martelo para reforçar uma linha, reforçar outra, mas ele está ali, trabalhando na minha vida, transformando uma criatura comum numa obra de arte. Essa é a pretensão de Deus na vida de cada um de nós, transformar a vida de gente comum numa verdadeira obra de arte. Não? Recentemente eu li uma reportagem de que pássaros velhos que não conseguem mais buscar alimentos são alimentados por pássaros novos, nem que não sejam parentes da mesma linhagem. E eu fiquei abismado exatamente o que Jesus diz aqui.
até os pássaros são cuidados por Deus. Ou seja, Deus designa outros pássaros para alimentar os pássaros que já não têm mais habilidade para caçar o seu alimento. Então, comprovando isso aqui, que Jesus, até os pássaros são observados, são detalhes que... Então, ele cuida. Ele cuida individualmente, como você falou no programa, aliás, no domingo próximo passado, de que Deus não é um Deus de todos. Ele é um Deus de cada um de todos, né? Exatamente, João. Ele não é um Deus do coletivo, mas é o Deus de cada um que está nesse coletivo. É o Deus que se manifesta na minha individualidade, na minha singularidade, não é? Se eu entender isso, eu caminho mais leve. Sabendo que Deus está ali comigo naquele momento determinado, não é? Aqui Jesus até é uma palavra também para pessoas que estão passando por momento de ansiedade, né? Augusto Cury diz que existe um povo tão ansioso na face da terra, né? Ele fala isso sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Pessoas aceleradas pensando no dia de amanhã, o que comer amanhã, o que se vestir, como se preparar para o dia de amanhã. Tem pessoas que nem dormem mais, passam a noite inteira acordada, né? A ansiedade, o pensamento acelerado. Então, Jesus diz assim, olha, o passarinho, ele não tem essa ansiedade, ele não tem essa preocupação. O lírio do vale também não, tem o que se vestir, e nem Salomão se veste tão bem assim. Né? É verdade. O versículo 8 diz assim, aquele que me confessar diante do Pai, ou aquele que me negar, no versículo 9. Eu fiquei pensando, por muito tempo isso permeou a minha cabeça como se fosse para a eternidade. Mas eu acredito que lá no céu tem conversa entre anjos, Deus, o Filho. E quando alguém resolve, a troco de qualquer perrengue aqui na terra, não rejeitar ou não negar, confessar, lá nos céus isso é visto. E ele diz, eu confessarei vocês, ou seja, Pai, vai socorrer Renato, vai socorrer João, vai socorrer a Loide, vai socorrer aquele meu servo que está lá em aperto. Manda Gabriel lá, porque as orações de Daniel não subiram, não chegaram aqui. Manda lá, porque precisa desentupir o caminho para que ele seja feliz, para que ele prossiga a vida. Assim entendo, né? Sim. João, Deus vai cuidar de nós em todas as dimensões. Em tudo aquilo que nós tivermos na vida, diante de circunstâncias das mais adversas, Ele estará ali, cuidando de nós. Amém. Cuidando do detalhe. Ele ensinou isso lá na oração do Pai Nosso, né? Que Ele cuida cada dia. A cada dia há um pão novo. A cada dia há um pão fresco. Ou seja, há um cuidado novo. Sim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ela vem todas as manhãs. Exatamente. Vamos dar mais uma avançadinha aí? Vamos lá para o versículo 13 agora, né? Versículo 13. Do meio da multidão, alguém pediu, Mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu, o que faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou, tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida, contou esta história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas, preocupado, ele falou consigo mesmo, e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então, decidiu, já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra. E então direi a mim mesmo, você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse, tolo, você vai morrer esta noite. E seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu, não de Deus. Parando por aqui.
Gente, que lições boas a gente encontra nesse texto. Quando a gente voltar do intervalo, a gente volta para comentar o texto lido, ok? Vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto bloco da nossa programação, hoje dia 24/9 de 2023. Um domingo que antecede o nosso calendário litúrgico, onde no próximo domingo nós vamos estar celebrando aqui a mesa de Nosso Senhor e queremos convidar você para estar conosco. Aqui a rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais, na Ilha de São Luís, e você é convidado para estar conosco a partir das 18h30 de hoje para a celebração deste encontro fantástico. Bem queridos, nós saímos para o intervalo com uma exposição de Jesus para os discípulos que eu achei fantástica. Colocações tão preciosas que, principalmente para nós, no tempo em que vivemos, pode ser que estejamos desconectados daquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos. A primeira, sim, que me causou um bom impacto foi: a vida não é definida pelas coisas que você tem. A vida não está definida no patrimônio que nós temos, na conta bancária, na estabilidade do nosso trabalho. A nossa vida, ela acontece com ou sem trabalho, com ou sem patrimônio, com ou sem recurso dentro da nossa conta bancária. A vida, ela não pode estar vinculada, e ela nunca estará vinculada às questões materiais. A nossa materialidade não define coisa nenhuma para nós. Isso não quer dizer que ter recurso financeiro não seja uma coisa que facilita a vida de muitas maneiras, inclusive para as outras pessoas. Mas isso não é vida. Acúmulo de bens não é vida. Às vezes eu estou perdendo a vida acumulando coisas, perdendo qualidade de vida para acumular tesouros. E é isso que Jesus está aqui denunciando para os seus discípulos. Essa pretensão de acumular coisas enquanto a vida está passando. Há pessoas que estão deixando a vida passar, distraída, acumulando recursos, distraída, acumulando bens, perdendo, na verdade, a vida. A vida está passando e nós não estamos vendo os filhos crescerem. A vida está passando e nós não estamos desfrutando daquilo que Deus está nos dando, porque nós estamos distraídos na tentativa de acumular coisas. Perde 35 anos da sua vida para vivê-la depois de 35 anos de dedicação a uma atividade profissional. Gente, quantas vezes nós dissemos não para Deus e usamos como pretexto aquilo que nós estávamos fazendo na nossa atividade profissional. Quando eu me aposentar, eu faço isso. Quando eu me aposentar, eu vou viver. Quando eu me aposentar, eu vou comprar uma casa no campo. Quando eu me aposentar, e passa-se 35 anos não vivendo, existindo, acumulando, mas não vivendo, porque enquanto eu estou em atividades tão intensas e me dedicando tanto, tudo está acontecendo. Menos a vida. Menos a vida. Menos a vida. Terrível isso, né, João? E eu me pego aqui no versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não é uma morte. Não. Necessariamente não. Necessariamente não. Eu lembro, eu tinha um amigo, parente, um homem muito rico, de muitos bens. Não sei se era rico, era de muitos bens. Uhum. Então, ele passou a vida inteira
cuidando dos seus bens. Era um homem fazendeiro. E certa feita alguém o viu aplicando agrotóxico na plantação dele. Na plantação do capim. E depois, infelizmente, por conta do agrotóxico, ele contraiu um câncer de pele. E me doía a alma quando chegava na casa dele, porque nós éramos muito chegados. Sempre que eu passava na casa dele, me chamava, eu tomava um copo de leite. E depois que ele adoeceu, ele tinha dificuldade de receber a gente, porque ele não conseguia vestir uma camisa porque incomodava. Sem camisa apareciam as feridas da sua doença. Resultado, eu parei muitas vezes quando passava ali e lembrava, pediram a tua alma. Não pude mais ir ao campo, não pude mais festejar, nem sequer receber um amigo com dignidade em casa. Perdeu a sua alma. Tempo depois morreu e a sua herança, ou aliás, os seus bens foram divididos em herança para os seus herdeiros. E eu fiquei muitas vezes, passei ali lembrando, pediram a tua alma. Sim. E é por isso que Salomão diz assim, antes que as tuas pernas não te levem mais para onde tu queres, antes que os teus olhos não vejam a beleza dos campos e de onde você desejaria ver, antes que os teus dentes não consigam mais mastigar e sentir o sabor do churrasco do gado que tu crias. Aproveita, porque vai chegar um dia que a tua alma estará pedida, né? Sim. Se a gente usar o texto paralelo, João, no texto paralelo, Jesus diz assim, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não quer dizer ir para o inferno. Não quer dizer ir para o inferno. É que, assim, acho que todos nós estamos nesse negócio de ganhar o mundo inteiro. A gente se dispõe a ter uma atividade profissional, a gente que prega o evangelho, a gente está nessa atividade de ganhar o mundo inteiro. Mas a pergunta de Jesus é, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seja lá qual for a atividade, inclusive a atividade de pregar o evangelho, a gente pode estar tão envolvido nessa coisa de ganhar o mundo inteiro, João, que a gente está perdendo a alma da gente. E dos que estão perto da gente. Não, tirando a vida de quem está do lado da gente. Quantos novos pastores, é lamentável dizer isso, falo com dor no coração, conheci tão envolvidos no ministério pastoral e a sua família virou uma bagaça. Hoje estão com mulheres adoecidas cuidando dela dentro de casa sem poder ir para lugar nenhum, cuja enfermidade é resultante do abandono do lar. Não obstante estar dentro, mas o foco era o evangelho, o foco era o ministério. E filhos perderam a essência de serem filhos ou de estarem por perto. Sim. E isso é visto, isso acontece aos milhares ainda no nosso Brasil. Sim. João, eu conheci um pastor, eu cuidava desse pastor, na verdade, que ele adoeceu severamente, porque estava nesse negócio de ganhar o mundo inteiro. Não tinha tempo para parar, não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para se alimentar direito, não tinha tempo para cuidar da vida dele, não tinha tempo para cuidar dos filhos. Ele adoeceu, o corpo dele não suportou. Uma vez eu cheguei para vê-lo, e quando eu cheguei lá, ele estava no meio de uma atividade, de uma festa. Quando eu olhei, a boca dele estava torta. Se ele usasse brinco, eu acho que ele tinha se engasgado com o brinco, porque a boca foi lá para trás. Eu disse, o que é isso, cara? E ele nem percebeu o que estava acontecendo, porque estava acontecendo naquela hora. Eu dei uma licença para ele, assim, foi quase que obrigado a ir para casa, e ele não queria ir para casa, porque estava ali, obstinado. Obstinação não é dom de Deus, é teimosia humana. Obstinação não é uma graça divina. Obstinação é doença do coração. Da alma. Da alma. Ele está ali perdendo a alma dele.
Bispo, na tentativa de ganhar o mundo inteiro, compreende? O sem número de pastores que nós temos inválidos de AVC por conta de excesso de trabalho. E quantos nós já perdemos? É lamentável, eu já perdi muitos amigos. Por excesso de trabalho adquiriram AVC porque o corpo não resistiu. Sim. Tem tantos inválidos e outros que já passaram para a eternidade ainda em idade fértil. Porque tentaram ganhar o mundo inteiro. E o mundo inteiro, como você disse, o mundo inteiro não quer dizer riquezas, não quer dizer bens acumulados, quer dizer também até o ministério exercido. Eu vou ganhar o mundo inteiro para Cristo. Isso também, João. Também. João, teve um período da minha vida que eu estava trabalhando tanto em tão grande excesso que você se recorda porque nós já caminhávamos juntos. A minha boca entortou de um lado, alguns anos depois entortou do outro lado. Ainda bem que eu ganhei simetria, né? Terminou trazendo para o Cara, lado. é assim, se a gente for contabilizar o que eu estava fazendo naquele momento, cara, não acrescentou nada. Só estresse, só excesso de presente, com aquele sentimento de onipotência de quem pode resolver tudo que tiver pela frente, acabando com a minha própria vida, né? E o pior é que os resultados não são apenas na própria vida, quanto daqueles que rodeiam. Ah, com certeza. Vai mulher, filho, amigos, vai tudo pro ralo, entendeu? Verdade. A gente viu lá no capítulo, estava procurando aqui o capítulo 8, o Jairo, que perdeu a família, a filha, né? Aquela menina de 12 anos. Né? E foi preciso Jesus intervir na vida daquele homem que era um líder na sinagoga, tão focado, tão obstinado a ganhar o mundo inteiro da sua sinagoga, mas acabou perdendo o mundo inteiro da sua casa, né? E Jesus, quando ressuscitou aquela menina, deu para que aquele homem, aquele pai, ali gerasse paternidade naquela menina. Né? E isso é aqui, a gente pode aplicar essa lição. O que me vale eu perder a minha casa, né, em troca de algumas coisas, de alguns amigos, de algumas parcerias? Não. A minha primeira igreja é a minha casa. Ali é o meu primeiro lugar onde eu tenho que gerar fé, potencializar milagres, né? Acender as lamparinas, iluminar pessoas, não é isso? Ali é onde nós iremos crescer juntos. Hoje eu quero comentar contigo também sobre esse texto. É que, apesar de Jairo ter perdido a sua filha numa adolescência, na flor da entrada da juventude, mas ele fez uma coisa linda. Ele deixou tudo e foi procurar Jesus. Pois é isso. Foi atrás do recurso. Ele não sepultou ela e continuou na sua lide. Ele não apenas disse, já morreu, vou sepultá-la e vou continuar na minha lide. Porque tem muitos perdendo e perdendo e perdendo. E deixa perdido, né? E não se dão por conta de que estão perdendo o que ele mesmo está fazendo perder. A beleza de Jairo foi essa. Ele deixou-a lá e foi procurar Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás do recurso. Sim. Tem muitos pastores líderes que não saem para tirar umas férias porque não confiam em deixar a igreja com seus assessores. João, você sabe que eu não gosto de brincar com as palavras. Eu tenho cuidado com as palavras. Então, eu vou dizer uma coisa para a gente pensar. Às vezes nós estamos numa atividade que pode se equivaler ao sucesso do fracasso. Achando que eu estou sendo muito bem sucedido e eu estou fracassando terminantemente. Há sucessos, entre aspas aqui, que vão repercutir como verdadeiros fracassos na vida da gente. E a gente precisa estar atento a isso, porque a gente acha que está sendo bem sucedido com o sucesso daquilo que a gente está fazendo, e a gente está mergulhando no mais profundo fracasso, perdendo a vida todo dia, acumulando riqueza, acumulando tesouros de todas as naturezas, mas perdendo a vida, como eu disse, passa 35 anos perdendo a vida para depois fazer aquilo que devia ter feito há 35 anos atrás. Depois não encontrá-la mais. Não encontra, João, porque não encontra saúde para isso. No auge da minha carreira,
no auge da minha carreira, concomitantemente, a carreira também estava vindo sucesso empresarial. Eu chego de viagem um dia em casa, eu viajava muito, passava a semana fora de casa, a minha caçula olha para mim e diz: pai, nós crescemos e o senhor não viu. Aquilo foi um punhal que me atravessou a alma. Uhum. Eu nem almocei, levantei, peguei o carro e fui direto à secretaria e perguntei: o tempo que eu tenho aqui dá para aposentar? Dá. Então, traga o requerimento que eu quero assinar e ir embora daqui e nunca mais. Entendeu? Eu entendi que eu estava perdendo a minha família. A caçula dizer: pai, nós crescemos, o senhor não viu. Uhum. Estava ali tão perto deles e não os vi crescer. E não obstante, a gente já falou disso de Davi. O sucesso no reino, o fracasso na família. Perdeu a família, Davi perdeu toda a sua família. Uhum. Porque um sucesso obstinado. Davi sai, aquela batalha de Ziclag, Davi fez um absurdo. Aí perde em casa um filho para o outro. Sim. João, você lembra bem, o livro de Samuel muitas vezes diz sobre Davi assim, que por onde quer que Davi fosse, o Senhor era com ele onde ele punha os pés. Ele onde ele punha os pés, e ele prosperava. Uhum. Por que Davi teve uma vida familiar tão fracassada? Porque não deu punha os pés em certo casa. nem na sua relação conjugal, nem deu certo na sua relação paternal. Ele não conseguiu fazer um sucessor com o curso natural da vida. Salomão foi seu sucessor, mas não era Salomão que devia ser. Absalão. Né? Absalão era o cara cogitado. Uhum. Agora tu vê como que Davi andava. 2 filhos queridos, Absalom e Salomão. Davi tinha uma necessidade de paz tão grande que nesses 2 filhos de maior expressão dele, o Absalom e o Salomão, tem paz no seu nome, né? Uhum. Pai da Pai paz. da paz. Então, assim, esse cara não viu paz. A espada nunca saiu da sua casa, porque ele estava mais ocupado com as questões do Estado, ele estava mais ocupado com as questões da expansão do reino, dos acordos feitos, do que com as questões da sua própria casa. Sua filha é estuprada e ele faz pouco caso disso. O filho mais velho quer vingar a irmã, porque o pai não fez nada. E aí a história vai se desenrolando só em loucura de Davi ao tratar com seus filhos. Não tratava com os filhos. Mesmo antes disso, antes que nascessem filhos a Davi, ele já vinha experimentando o fracasso conjugal. Davi estava tão absorto com as lutas que a sua própria esposa foi tomada e dada para um outro homem. A filha de Saul, lembra? Uhum. Ainda no princípio, antes que Davi tivesse outras mulheres, esposas, o seu casamento foi desfeito. Por quê? Estava tão absorto com o poder, com o que estava fazendo, que perdeu, na verdade, o comando familiar. E a sua esposa foi levada, foi dada para um outro homem. Uhum. Quer dizer, o fracasso dele começou bem ali. O sucesso de matar Golias, será que valeu a pena para ele ganhar a fama, né? A fama e perder o casamento de início? Uhum. Imagina qual foi a frustração. São erros dos nossos heróis, né? Que a gente precisa pesar, né? Que não sejamos esses heróis, para marcarmos, colecionarmos vitórias, perdendo a nossa família, perdendo a nossa essência, perdendo-nos de nós mesmos. Sim. Esse é o grande perigo, João. Porque quando a gente se perde da gente, tudo se perde em volta. Em volta. Não há nada que se consiga manter. Isso não quer dizer que nós estamos eximidos de também... Eu cometi inúmeros erros. Se eu for começar a numerá-los aqui, a gente vai botar programa aqui para acontecer, né? Eu não estou falando como alguém impune, eu estou falando como alguém que já perdeu parte da sua vida, né? Eu também vi meus filhos crescerem
E um dia eu estou ali atento a eles e começo a entender que não, eu não vi eles crescerem. Eu estava tão ocupado em lidar com uma igreja muito grande, com muita gente, eu estava tão ocupado com aquilo. Eu me lembro de um dia, cara, eu vou falar isso com tristeza, né? Eu tinha convidado de ir à praia com minha esposa e as crianças. E chegou uma mulher lá em casa que queria um conselho, e eu, assim, pronto. Naquela época, meu ministério era mais importante do que qualquer coisa. Do que o ministério familiar. Do que isso, mais importante do que isso, inclusive. E aquela mulher ficou ali 2 horas, 3 horas, sentada na varanda da minha casa, falando. E as crianças, de vez em quando, vinham com aquele baldinho de praia, né? Para sinalizar que a gente tinha que sair. Quando a mulher foi embora, deixou um peso, cara, porque eu não podia fazer nada por ela, a questão não era comigo, eu não podia resolver, mas quando eu chamei eles para ir à praia, eles não queriam ir mais. Uhum. O sol já estava quente demais, e eu perdi uma oportunidade belíssima e deixei uma carga muito pesada e negativa na vida de todo mundo ali, inclusive da minha, que me senti culpado por muito tempo de ter feito o que eu fiz, entende? Naquele dia eles desejaram não ter um pai pastor. Sim, com certeza. Eles só queriam ter um pai. Eu ouvi o testemunho de um filho de pastor que me disse o seguinte: um dia o nosso pai disse, eu quero falar com vocês. E o mais intrépido disse, quem quer falar conosco é o pastor ou é o nosso pai? Isso é de tremer. Paulada, é? Quem quer falar conosco é nosso pai ou é o pastor? Eu não sei que resultou, mas ele me disse apenas até esse tamanho. É o nosso pai ou o pastor? Sim, João, porque a gente acaba sendo essa figura intocável, essa figura inquestionável, né? E a gente vai se perdendo. Os filhos já não sabem mais quem nós somos de verdade, né? Eu lembro de uma história, dá tempo de contar? Eu lembro de uma história, bispo, pastor João, alguém me contou essa história, não lembro quem foi, mas eu guardei a história para mim. E o filho disse, pai, eu quero falar com você. Entrou na sala, o pai estava ocupado. Ele disse, não, filho, eu não tenho tempo para você, porque agora eu vou atender o cliente. Aí saiu. Aí, depois, em outro momento, aquele pai está no seu consultório e ele chama o próximo cliente. E quando abriu a porta, era o filho. E o filho disse, pronto, pai, o senhor agora vai ter tempo para mim, porque agora eu estou aqui como seu cliente. Juntei as moedas do meu cofre, paguei a consulta, estou Justamente, já que não tinha tempo para me ouvir como filho, só para o seu cliente, então agora estou aqui. Me ouça, porque eu sou o seu cliente. Gente, o que adianta a gente juntar em celeiro? Se um dia a gente vai morrer, vai ficar tudo para ir. Seja qual for o celeiro. Seja qual for o celeiro, João. Tenha eu esse celeiro de que material for. De que material for. E que tamanho for. Sim, não importa, João, não importa. Eu estou vendo amigos, não são muitos, mas estou vendo alguns amigos ganharem muito dinheiro. Mas eles estão se perdendo deles mesmos. Perdendo a capacidade de amar, perdendo a capacidade de perdoar, perdendo sua alma. Perdendo a sensibilidade de ser compassivo. Não sabem mais abraçar. Misericordioso. Não tem tempo de abraçar. Não tem. Outro dia fizemos uma atividade aqui na igreja e nós podemos tirar como indicadores, né, de pessoas que não têm mais a sensibilidade de olhar nos olhos, lá dentro dos olhos, de dar um abraço. Geralmente as pessoas que não têm mais esse abraço como algo gostoso e necessário, eles querem se afastar logo daquele quem está abraçando. E a gente pode tirar isso como um gráfico, um indicativo, que nós precisamos, né? É um parâmetro para que a gente possa trabalhar mais isso em nossas casas, entre nossos amigos, abraçar mais, tocar mais, ouvi-los mais, abraçar para sentir até mesmo a batida do coração e a respiração, porque nós precisamos sentir como é que nós estamos respirando, como é que o meu filho, o outro, está respirando. Sim, verdade. Bem, gente, estamos chegando ao fim
do nosso programa. A consideração da loja é importante, a gente pensar o que está acontecendo com a gente. Momento emocionante, gostoso esse final de programa. Olha, hoje, às 18h30, nós vamos ter o nosso momento eucarístico e queremos convidar você para estar conosco. Ou no próximo domingo eucarístico. Melhor, próximo domingo, esse domingo não, mas no próximo domingo. É o nosso culto. O nosso culto costumeiro. Festivo, gostoso. Você é nosso convidado aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Shalom. Fortíssimo abraço e boa semana para vocês. Shalom.